Um dos maiores desafios cristãos é a gente não considerar a nossa vida algo fragmentado, mas encarar como algo completo, totalmente integral, onde a gente enxerga Deus em todas as coisas. Não é difícil você perceber Deus numa oração, na leitura da palavra, ou quando você está num culto de domingo na sua igreja, mas talvez seja um pouquinho difícil você perceber como Deus está presente na sua terça-feira, quando você sai de casa para trabalhar, quando você passa a maior parte das suas horas no escritório, quando você está estudando ou quando você está cuidando do seu filho ou em alguma atividade da sua casa. Não é tão simples a gente pensar o que Deus pensa a nosso respeito nas coisas mais ordinárias da nossa vida. Oi, eu sou a Carol Ribeiro. Esse é um canal que eu criei para ter um espaço para conversar com vocês sobre a espiritualidade, a vida cotidiana e como Deus está inserido em tudo que nós fazemos. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu criei chamada Teologia para o Cotidiano, onde eu quero te ajudar a enxergar a presença de Deus e a maneira que Ele se relaciona com o mundo que Ele criou em todos os nossos dias. Não só naquilo que fazemos na igreja, uma atividade religiosa, mas em toda a nossa vida. Se você se identifica com esses assuntos, fica comigo, aproveita e já se inscreve. Não é difícil você imaginar a expressão de Deus quando você está num momento devocional, quando você abre a sua Bíblia em casa. Não é difícil pensar que Ele se agrada sobre isso, mas talvez seja um pouquinho difícil para a gente pensar qual é a expressão de Deus quando você está comendo pipoca no sofá com a sua família. Talvez você pense que Deus esteja muito ocupado, que Ele não se interessa por esses pormenores da vida do dia a dia, cotidiana, e talvez você ainda nutre também na sua cabeça uma ideia de um Deus super-herói, sabe? Que está salvando a cidade, envolvido em grandes coisas, em grandes dramas, né? Salvando o mundo e que não vai ter tempo para olhar para a nossa vida cotidiana. Mas a verdade é que Deus interage com a criação, porque Ele é criador. Tudo que acontece na Terra e nesse mundo importa para Deus, porque foi Ele quem fez e cuidadosamente se envolve com a nossa vida. Deus não é um herói limitado que precisa correr para um lugar. Pelo contrário, nos seus atributos existe a onipotência, a onisciência, e Ele é todo poderoso, Ele tem todo o conhecimento, Ele está presente em tudo, a sua onipresença nos acompanha. Então Ele não se ausenta em nenhuma parte da nossa vida. Não é como se Deus viesse no dia do domingo, quando você está na igreja, e depois na segunda até sexta-feira Ele se apartasse de nós. Muito pelo contrário. Em Salmo 139 diz que nós não podemos fugir da sua presença. O salmista vai perguntar: para onde eu fugirei do teu espírito? Se eu subir aos céus ou se eu fizer a minha cama na sepultura, ainda assim o Senhor vai estar lá. No mesmo salmo diz que o Senhor conhece quando nós nos sentamos e quando nós levantamos. Pensa que são movimentos muito automáticos do nosso dia que a gente sequer reflete quando a gente senta em um lugar ou levanta. Mas Deus se envolve até com essas coisas. Então, talvez você precise rever que Deus não é o Deus de domingo, mas é o Deus da terça-feira, é o Deus do seu trabalho, é o Deus da sua família, é o Deus do seu momento de lazer e do seu descanso também. Entender isso muda todo o sentido da nossa vida. Isso vai dizer que mesmo quando os olhares humanos não estão sobre nós, mesmo nas atividades mais ocultas do nosso dia a dia, Deus está nos olhando e nos vendo. Isso vai nos dar um sentido de glorificá-lo em tudo que nós fazemos. Então, o chamado cristão para viver a vida não é só para o pastor, para o obreiro, para alguém que está envolvido numa atividade eclesiástica, mas é para mim e para você que também está envolvido nas atividades do mundo, seja trabalhando, cuidando de alguém, desenvolvendo algum projeto, algum trabalho, estudando. Todos nós podemos glorificar a Deus na vida cotidiana. Deixa aqui nos comentários se você já tem essa percepção de encarar a sua vida como algo total para Deus, ou se você ainda tem feito esse movimento de separar ela em algumas áreas que tem relação com Deus e outras não. Me conta quais são seus desafios nesse sentido, que eu vou adorar ler o seu comentário.